Porque como podemos ver, este bloco aqui e este, que correspondem a estes que estão aqui neste rosto desta outra longa, e que têm a função de colunas, estão neste caso deitados, um em baixo e outro em cima. Portanto, não estão a representar as funções para que foram criadas. E no lugar das colunas, onde deveriam estar as colunas, estão dois blocos que, pela sua estrutura, tanto um como o outro, deveriam estar, respectivamente, na base e em cima. Atrevo-me a admitir que esta aparente desordem tenha sido intencional, com o tipógrafo a procurar simbolizar, deste modo, o polémico conteúdo de tão importante documento. Um apelo do autor para que a rainha anglicana retrocedesse, renunciasse à reforma e voltasse à Igreja Católica. Aliás, tornara-se muito comum na época, e não só em Portugal, uma prática em que com frequência o mesmo material tipográfico, herdado ou adquirido, circulava entre os diferentes impressores. Devido à escassa produção de novas matrizes e para evitar a repetição, conseguiam obter variados efeitos decorativos, combinando por vezes blocos sem qualquer relação entre si, em posições diversas, que nada tinham a ver com aquelas para que tinham sido criadas. A portada da primeira edição dos Lusíadas, impressa em Lisboa em 1572 por António Gonçalves, pode incluir-se neste conjunto de circunstâncias. Fora usada pela primeira vez cerca de 20 anos antes por Germão Galhardo e voltou a ser usada posteriormente por outros impressores. Entretanto, devido ao seu desgaste, foram-lhe sendo introduzidas diversas alterações. Deste poema épico, onde na sua bela expressão Luís de Camões canta as armas e os barões assinalados, existem duas edições com a mesma data. A segunda, de impressor desconhecido, é uma contrafação da primeira, muito semelhante, mas em que os elementos arquitetónicos da portada surgem invertidos. O pelicano virado para a esquerda na primeira e, na segunda, virado para a direita. E algumas alterações também foram introduzidas no texto. Por exemplo, logo na primeira estrofe, aqui onde vêem... perdão. Aqui onde vêem e entre gente remota edificaram, isto na primeira edição, na contrafação está apenas entre gente remota edificaram. E como esta exigem outras alterações. O que torna esta pequena diferença, aqui logo na primeira estrofe, tornou estas duas edições conhecidas por edição IE e edição E. Em 1584, Manuel de Lira publica a terceira edição dos Lusíadas, uma edição escolar de pequeno formato, anotada por diversos autores e com licença do Supremo Conselho da Santa e Geral Inquisição. Devido a uma das notas ao poema, em que a expressão piscosa, Sesimbra, é erradamente entendida, não como referência à abundância em peixe, do latim piscis, na vila de Sesimbra, mas à grande quantidade de pássaros denominados piscos, esta edição ficou conhecida jogosamente até hoje pela edição dos piscos. É também da oficina deste impressor que 11 anos depois, em 1595, sai do prelo a primeira edição das rimas, a obra lírica do grande poeta. António Gonçalves, o primeiro impressor dos Lusíadas, publicou 2 anos depois o sucesso do segundo cerco de Vigo, onde Jerónimo Corte Real, fidalgo, militar, navegador e poeta, descreve em verso os acontecimentos heroicos que haviam rodeado a defesa desta fortaleza na Índia contra os ataques dos turcos em 1546.
Na folha de rosto, podemos ver uma imagem vitoriosa com Atena ou Minerva armada e rodeada de troféus, gravada a buril pelo único gravador português quinhentista identificado. Podemos ver aqui. Desculpem. Aqui a assinatura do gravador, Jerónimos Luís. Um exemplo de como na ilustração o recurso à gravura sobre o metal em lugar de madeira ia começando a afirmar-se. A segunda metade do século, uma outra cidade, Évora, chamou a si algum protagonismo no que se refere à atividade cultural. Por volta de 1552, o seu arcebispo, o infante Dom Henrique, futuro cardeal rei, convidou André de Burgos, tipógrafo em Sevilha, para se estabelecer nesta cidade, tornando-se assim o seu primeiro impressor, ao que aliava o título de cavaleiro da Casa do Cardeal. Logo no ano seguinte, publicou a história da antiguidade da cidade de Évora, da autoria do humanista português natural dessa cidade, André de Rezende, discípulo de Nebrija e de Aires Barbosa, em Salamanca, companheiro de discípulos de Erasmo no Vaina, defensor em Portugal da necessidade do estudo das línguas grega e latina. Em 1559, em virtude das iniciativas promovidas pelo arcebispo, inaugurou-se oficialmente uma nova universidade desta cidade, cuja administração foi confiada à Companhia de Jesus. André de Burgos morreu 20 anos depois e deixou uma produção tipográfica superior a 4 dezenas de obras e um herdeiro do seu filho Martim de Burgos, que teve até cerca de 1599 o privilégio de impressor da universidade. António de Nariz, um outro português a imprimir em Coimbra, Braga e Leiria, constitui, com João Barreira e Germão Galhardo, um grupo de impressores que mais edições produziram neste século. Tipógrafo, editor e livreiro, mantinha contacto com a oficina de Plantão em Antuérpia, cujas impressões adquiria para a sua livraria. Durante cerca de 50 anos, saíram dos seus prelos mais de 90 edições, tendo empregado, além dos góticos e redondos, caracteres gregos em trabalhos encomendados pelos jesuítas. Publicou obras de alguns dos maiores autores portugueses quinhentistas, como Sá de Miranda, Pedro Nunes, Heitor Pinto e Amador Arraes. Do seu filho Pedro de Nariz, imprimiu a primeira edição dos Diálogos de Vária História, com a folha de rosto e os retratos dos reis de Portugal gravados em metal. Na imagem temos um retrato, aliás muito raro, da rainha Santa Isabel. Quase no final do século, o flamengo Pedro Casbeck, vindo de Antuérpia, onde fora discípulo de Plantão, deu início em Lisboa a uma notável dinastia de impressores e editores, que se manteve ativa por mais de 100 anos até ao princípio do século. Num período de 4 anos, sai da sua oficina mais de uma dezena de edições, entre as quais a segunda edição das Rimas, obra lírica de Luís de Camões, 3 anos depois da Príncipes, impressa por Manuel de Lira. Foi nesta época que se publicaram algumas das mais importantes obras relacionadas com a expansão portuguesa no mundo. Foi também nos últimos 50 anos deste século que os portugueses levaram a arte tipográfica aos territórios asiáticos, aqui representados no Atlas Quinhentista de Fernão Vaz Dourado, de Goa, na Índia, em 1500. Vou mostrar aqui, Goa, na Índia, em 1556, onde se evidencia a edição de colóquios dos símbolos e drogas e coisas medicinais da Índia, da autoria de Garcia Dorta, pela repercussão que teve na Europa do seu tempo, de Natal, na China, em 1588, Natal está aqui, e de Kazusa, Anakusa e Nagasaki, no Japão, entre 1591 e 1598, onde, além dos caracteres latinos, se imprimiu em caracteres exóticos. Esta atividade, impulsionada sobretudo pelos missionários jesuítas, produziu as primeiras gramáticas, dicionários e livros de ensino que saíram dos prelos em línguas orientais, português e latino.
Na segunda metade de 500, de facto, a produção tipográfica mais do que quadruplicou. Os impressores desdobravam-se em publicações, ora por mandado régio, ora às peças das universidades e das entidades eclesiásticas, por encomenda de particulares em seu próprio nome ou à custa dos livreiros editores. Estes últimos participavam na indústria e mercado do livro, assumindo cada vez mais o seu papel de agentes da edição, como aconteceu, por exemplo, com o livreiro João de Espanha, que num período de 20 anos, ou só, por vezes em parceria, patrocinou cerca de 40 edições. Seria impossível referir aqui todas as edições, mesmo só as de maior relevo, entre as muitas centenas que foram publicadas nestes cerca de 120 anos no nosso país. Pelo que termino este modesto testemunho da atividade fotográfica em Portugal nos séculos XV e XVI, desejando ter contribuído de alguma forma para um mais amplo conhecimento deste período tão afirmativo da nossa história.